E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que é mitologia. Vamos lá? Bom, nossos objetivos: conhecer as principais características da mitologia grega, perceber a função da mitologia na cultura ocidental, relacionar a mitologia grega com o posterior surgimento da filosofia. E aí, você gosta de super-heróis? Qual o seu super-herói favorito? Você sabia que alguns dos deuses da mitologia possuem relações com os super-heróis dos quadrinhos e dos filmes de ação? Você já pensou sobre isso, né? Com certeza você conhece mitologia grega. Nunca conversei com nenhum aluno meu que falou assim, Zeus? Nunca ouvi falar de Zeus ou de Hércules. Todo mundo conhece, né? E também, muito provavelmente, você também conhece algum super-herói hoje em dia. Vamos fazer a relação entre eles. Bom, embora as histórias narradas sobre a origem do mundo e do homem de todos os povos possa ser chamado de mito, quando nos referimos à mitologia, a referência mais conhecida é a mitologia grega. O panteão de deuses, deusas, semideuses, titãs da mitologia grega está presente na cultura ocidental, permeando o imaginário popular. Aí tem uma imagem, de Zeus todo-poderoso, né, e todos os outros deuses. Os gregos eram politeístas, isso é, eles adoravam vários deuses, enquanto que na mitologia egípcia os deuses eram zoomórficos, meio humano e meio animal. Os deuses gregos eram antropomórficos. O que significa isso, né? Que significa que eles tinham formas humanas. Eram mais belos e poderosos que os homens, também eram imortais e possuidores de poderes mágicos. Tem uma imagem para vocês do Olimpo, a batalha com os gigantes, né? Então veja, gente, deuses e deusas e titãs e criaturas mil, né? Lá na mitologia grega, isso porque os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses diferentes, e os deuses gregos, como estava escrito, eram muito parecidos com os humanos, antropomórficos, tinham características humanas, corpo humano. A gente sabe, a gente vê isso durante toda a mitologia grega. Os deuses gregos revelavam também qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos. Apaixonavam-se, sofriam, eram aventureiros, faziam guerras entre si como os humanos e também se relacionavam pessoalmente com os humanos mortais. Então, é muito diferente da ideia que a gente tem de Deus hoje, né? Os deuses da mitologia grega eram muito humanos. Era uma galera que sentia vergonha, era uma galera que queria vingança, eles faziam guerra, eles amavam, eles se apaixonavam, né? E quando a gente pode pensar Zeus era casado com Hera, mas e Hércules? Hércules é filho de Hera e Zeus? Não, né? O Hércules é um semideus porque ele é o fruto da paixão entre Zeus e uma mulher humana. Então é muito interessante a gente analisar como que eram os valores morais dos deuses da antiguidade. Isso mostra muito sobre os valores morais do povo, né? Como eles imaginavam os deuses dele. Imaginavam os deuses os super-humanos, digamos assim, né? E inclusive super era o sentimento que eles tinham, né? Eram deuses que ficavam irados, eram deuses que ficavam apaixonados, né? A gente fala do deus do amor, eram deuses que queriam festa, né? Eram deuses super inteligentes, eles tinham muitas características humanas. Para os gregos, os deuses eram descendentes da terra, Gaia, e do céu, Urano, e tinham grande semelhança com os homens. Olha as imagens aí que a gente tem, né? Zeus, Atla, Hades, Artemis, Atena, Dionísio, Afrodite. Todos eles têm características humanas, né? Eles são antropomórficos, né? Eles parecem pessoas de verdade. E o Monte Olimpo? O Monte Olimpo é o ponto mais alto de toda a Grécia, com uma altitude de 2.917 metros, é muito alto, hein? E foi considerado a casa dos deuses. Segundo reza a história, a entrada para o Olimpo fazia-se através de um portão feito de nuvens. E isto talvez se possa atribuir ao fato de que o cume da montanha, devido à sua altitude, estar sempre coberta de nuvens. Então veja que interessante.
A mitologia, os mitos, eles são uma forma de responder aquilo que a gente ainda não sabe. O Aristóteles já falava pra gente, né, que todo homem é naturalmente curioso. Quando a gente é curioso, a gente dá uma resposta, né? Então, assim, imagina nós estamos lá, nós somos homens e mulheres gregos 6.000 antes de Cristo e nós estamos olhando lá as montanhas. Uma montanha que tem um monte de nuvens. A gente olha para aquilo e só pode imaginar esse lugar inalcançável, mais de 2.000 metros. A gente só pode imaginar que lá é a morada dos deuses, né? E como ela está sempre cheia de nuvens pela altitude, a gente pensa as nuvens são lá a entrada, né? A gente olha para esse lugar inalcançável e dá uma simbologia a ele. Ali é onde estão os deuses. A mitologia tem muito disso. Respostas primeiras sobre o mundo, sobre a natureza. É a forma da gente se relacionar com o que a gente ainda não sabe. E aí, qual o seu super-herói favorito? Eu pergunto para você. Faça um texto sobre as características que um super-herói precisa ter e reflita sobre quem são os heróis do nosso dia a dia, quais são os seus poderes e como eles fazem seus atos heróicos sem possuir poderes sobrenaturais. Você vai falar um pouco sobre os heróis que você gosta, certo? Agora é com você. E aí, pessoal, conseguiram responder? Essa foi fácil, né? Eu pedi para que vocês falassem um pouco sobre o herói favorito de vocês. Podemos escolher, por exemplo, o Super-Homem.
quais características ali de Deus ele tem, né? A gente está falando dos deuses da mitologia grega, o super-homem também voa, ele tem uma imortalidade, nada, ele é super forte, tem uma visão de raio-x, né? Então, ele tem características ali que a gente pode atribuir a Hércules, por exemplo. Hércules era forte, né? Era o cara mais forte de toda a Grécia, de todo o Olimpo. Então, a gente sabe que ainda hoje a gente gosta de pensar nessas imagens, nesses arquétipos, podemos assim dizer, de deuses. Só que a gente pensa em heróis hoje em dia. Mas, sabe aquela expressão de nem todo herói usa capa, né? A gente pode pensar também, eu pedi para que vocês pensassem quais heróis que a gente convive no dia a dia e que não tem poderes, mas parece que tem, né? Talvez você pode imaginar alguém que mora com você, que trabalha de manhã, de tarde, de noite, que fica em pé e faz comida e cuida de criança e tá ativo o dia inteiro. Você fala assim, meu Deus, só de olhar você eu cansei, né? Parece que essa pessoa é imbatível. Às vezes esse também é um tipo de herói, né? Ou quando a gente vê uma pessoa que é super boa, super verdadeira, super franca, né? Auxilia a todos. Essa é uma característica de heróis também, né? Aqueles que ajudam. A gente pode pensar nisso também. Esses heróis que não têm superpoderes, mas parece que tem. A gente sente que são heróis pra gente, né? E aí, o panteão dos deuses gregos é formado por 12 deuses do Olimpo, começando por Zeus, que é o todo-poderoso, líder de todos os deuses, casado com Hera, deusa guardiã do fogo. Era representado como um homem forte e barbudo, de aspecto majestoso, com um raio na mão, sobre uma águia, animal que o representa. E aí a gente vê uma imagem de Zeus e Hera. Lembra que eu falei, né? Apesar de tudo, Zeus era assim meio sacaninha. Foi lá e teve um filho fora do casamento, né? Traiu Hera e teve Hércules. Poseidon, deus dos mares, irmão de Zeus, é representado como um homem forte, de barba branca, com um tridente na mão e acompanhado de golfinhos e outros animais marinhos. Controlava todos os animais marinhos e as águas com a mente. A gente vê em outras mitologias diferentes que deuses que mexem com a água, né, que controlam a água, que controlam os animais marinhos, também não aparece só na mitologia grega, mas tem outras mitologias, as nórdicas e tudo mais, né? Hades é o mais velho dos irmãos olimpianos, deus dos mortos e do submundo, o Tártaro. Disputou com Zeus o direito do trono e perdeu a disputa com a guerra. Então a gente vê aí a guerra entre deuses. É inimigo de Zeus, seu irmão, é associado ao mal, representa o sofrimento, a doença e o ódio humano. Então essa característica também do que nós somos, essa característica do mal, do ruim, do ressentimento, também está representado com os deuses. Apolo é deus da arte e da beleza masculina, o deus mais venerado depois de Zeus. Seu templo em Atenas era em Delfos, o lugar onde ficava o oráculo. O oráculo de Delfos é muito famoso, gente. É lá nele que está aquela frase ali, conhece-te a ti mesmo. E o santuário onde as pessoas buscavam prever seu destino e o futuro. É identificado na Grécia como deus Sol. E Atena, deusa da sabedoria e da guerra justa. Sabia que Atena, ela é a patrona, né? Ela é a madrinha da filosofia, justamente porque Atena é deusa da sabedoria. Possuía uma disposição pacífica, representando a preponderância da razão e do espírito sobre o impulso racional. Ó, tudo isso que eu estou falando, né, dá para associar aí Atena com a filosofia. Pensar na razão, ir contra um impulso irracional. Atena é a deusa protetora de Atenas, certo? A cidade que fica na Grécia, e outras cidades da Ática. Imagem guerreira com capacete, lança e escudo de couraça. Aparecia em forma de coruja. A gente vê muito a figura da coruja associada à sabedoria, né? Está relacionado a Atena. E Afrodite é filha de Zeus e de Dione. É a deusa do amor e da beleza feminina. A palavra afrodisíaco provém de seu nome, está ligado à paixão, ao amor e à sensualidade. Ares é deus da guerra, presente em todos os combates. Era representado como guerreiro, completamente armado. A gente vê a imagem aí de Ares
acompanhado por um galo, animal que o representava. Olha a imagem de Ares guerreiro. Bom, a gente viu aí, né, todos os deuses principais dessa mitologia grega. Eles representam também muito do que nós somos, do que nós queremos ser, para o bom e para o mal, seja ela a inteligência, a razão, ou seja a Hades ali com um lado mais vingativo, rancoroso, né? Mas e hoje em dia? O que a gente pode discutir sobre a mitologia? Embora a mitologia pareça estar distante da nossa realidade, ela se faz presente no imaginário popular por meio dos heróis dos filmes e séries da TV, e ainda que repaginado, mantém os estereótipos e características da antiguidade, como a moralidade, os poderes e os dilemas em que estão envolvidos. Além disso, os mitos eram uma forma metafórica de explicar o mundo, e assim temos em nossa cultura outras maneiras figuradas de explicar o sobrenatural, criando cosmovisões que são influenciadas pela estrutura de como os mitos eram organizados. Então, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a questão eu falei que o mito é uma cosmovisão. Eu estou querendo dizer com isso que o mito é uma forma de explicar o mundo. Vamos voltar bastante no tempo, vamos fingir que nós estamos lá muitos anos antes de Cristo, milhares de anos antes de Cristo. Nós damos respostas sobre o mundo a partir do que a gente conhece, a partir do que como a gente pode responder. O homem antigo, ele respondia isso utilizando o sobrenatural. Ele explicava a natureza utilizando o sobrenatural. Os deuses, né? Entendeu o que é um vulcão, o que é uma montanha, os fenômenos da natureza. A gente dizia anteriormente que a chuva era porque Poseidon estava triste. Era a resposta que nós tínhamos. Era uma forma de explicar o mundo. Como que o mundo foi criado? Foi Urano, depois veio Cronos, né? Tudo isso é uma forma de entender o mundo. Depois a gente vai ver que a filosofia veio como questionadora dessa forma de entender o mundo, procurando responder de maneira mais racional e menos associada aos deuses. Considerando que, assim como as religiões modernas, os mitos são uma narrativa que busca explicar a origem de todas as coisas por meio de deuses e forças sobrenaturais. A mentalidade atual mantém as crenças e a fé no transcendente, ou seja, aquilo que vai além das explicações científicas, de tal forma que o imaginário popular é preenchido de crendices que em muito se assemelham aos mitos. Então essa característica continua conosco, né? É claro que se eu perguntar para você hoje por que está chovendo, eu não vai falar assim para mim, professora, porque Poseidon está chorando. Você não vai falar isso, né? Vai falar assim, professora, tem um ciclo da água, ela evapora, ela condensa, tem a gravidade, ela desce. Então a gente sabe que nós temos formas racionais de pensar sobre os fenômenos da natureza. Mas no campo da espiritualidade, ainda continuam em nós essas explicações que são transcendentais. O que significa isso, né? Elas vão além desse mundo material. A nossa crença, a nossa fé, ela continua. Ela está tanto nas formas das nossas superstições, tanto nas formas das religiões que nós temos, né? Então existe ainda uma esfera sobrenatural, onde nós explicamos o que nós não conseguimos explicar através da ciência, ainda está ali, né? Existe a esfera da fé, que é uma questão de crença, não é uma questão de comprovação científica. Então esses arquétipos, essas características de explicação do mundo ainda estão conosco atualmente. E aí, vou perguntar para vocês, qual é a importância do mito? Ainda vemos características mitológicas nos dias de hoje? Faça um texto sobre isso. Depois dessa nossa conversa, então, quero que você escreva um pouco sobre a importância do mito, certo? Agora é com você.
E aí, pessoal, perguntei para vocês sobre o mito, as características do mito, que a gente pode ver hoje em dia, né? Os arquétipos que estão nos nossos heróis, que estão nas nossas crenças. Espero aí que você tenha conseguido responder a partir dessa conversa que nós tivemos agora. Vamos retomar o que a gente viu hoje. Nessa aula, nós aprendemos sobre a mitologia grega. Descobrimos que deuses gregos possuem características humanas, embora não sejam poderosos e imortais, e que a sua influência ecoa até os dias de hoje no imaginário popular. A gente viu aí que a gente tem um pouquinho ainda, né, dessa crença, ela está permeada na nossa sociedade, ela está entre nós ainda, né? A gente, é claro que a mitologia grega aparece muito na forma de ficção, mas existem arquétipos ainda hoje, certo, galera? Gostei muito de estar aqui conversando com vocês sobre mitologia, se cuidem e até mais!